Primeira leitura. Profecia de Malaquias. Assim diz o Senhor: Eis que envio o meu anjo, e ele há de preparar o caminho para mim. Logo chegará ao seu templo o dominador, que tentais encontrar, e o anjo da aliança que desejais. Ei-lo que vem, diz o Senhor dos Exércitos. E quem poderá fazer-lhe frente no dia de sua chegada? E quem poderá resistir-lhe quando ele aparecer? Ele é como o fogo da forja e como a barrela dos lavadeiros. E estará a postos, como para fazer derreter e purificar a prata. Assim ele purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles poderão assim fazer oferendas justas ao Senhor. Será então aceitável ao Senhor a oblação de Judá e de Jerusalém, como nos primeiros tempos e nos anos antigos. Palavra do Senhor. O nome Malaquias não é um nome próprio. Significa o meu mensageiro. É o título tomado por um profeta anônimo, sobre o qual praticamente nada sabemos e que se apresenta como mensageiros de Yahvé. Atuando na Jerusalém do período posterior ao regresso da Babilônia, é um fervoroso defensor da tradição dos valores judaicos, um fervoroso pregador de reformas, um zeloso defensor do culto autêntico, favorável ao templo já reconstruído, preocupado com a pureza dos sacerdotes e dos levitas, defensor dos sacrifícios, diante de um culto que funcionava, mas de maneira imperfeita, contrário aos matrimônios mistos. Este quadro, posterior à restauração do templo, situa-nos na primeira metade do século V a.C., muito próximo da época de Esdras e Neemias. Este mensageiro de Deus reage vigorosamente contra a situação em que o povo de Judá está a cair e que veremos mais adiante. Coloca cada um diante das suas responsabilidades para com Yahvé e para com o próximo. Exige a conversão do povo e a reforma da vida cultual. A lógica deste mensageiro é construída numa base deuteronomista. Se o povo se obstinar em percorrer caminhos de infidelidade à aliança, voltará a conhecer a morte e a infelicidade. Mas se o povo se voltar para Yahvé e cumprir os mandamentos, voltará a gozar da vida e da felicidade que Deus oferece àqueles que seguem os seus caminhos. Apenas a título de exemplo, podemos ler Deuteronômio 30, 15 a 20, para entender que a concepção da vida e da felicidade do povo de Israel depende de uma escolha, em que a escolha pelos caminhos de Yahvé conduz à vida e à felicidade, ao passo que a escolha pelas forças próprias e, sobretudo, contrárias a Yahvé, conduz à morte e à ruína.